Uma extinção em massa está acontecendo. Por mais que pareça algo distópico, é verdade. É algo que já começou aqui na Terra e mais de uma vez. Sim, muitas espécies e seres vivos já foram extintos ao longo de 4,5 bilhões de anos e de diversas formas. A história de como os dinossauros foram extintos por um meteoro, por exemplo, já é disseminada desde sempre. Afinal, desde que nos entendemos por gente, sabemos disso, certo? Mas aqui vai algo que provavelmente você não saiba. Uma nova onda de extinção em massa pode estar acontecendo agora, sorrateira e bem debaixo dos nossos narizes. Você consegue imaginar isso? Sim, é muita informação para assimilar. Então fique aqui no vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre a teoria de que estamos passando por uma extinção em massa agora mesmo. A Terra é velha e é estimado que nosso planeta exista há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Foram tantas eras que é até mesmo difícil de imaginar. Ao longo de tantos bilhões de anos, naturalmente muita coisa mudou. Muitas espécies surgiram, vieram e morreram aqui na Terra. Aqui é onde mais aconteceram nascimentos, evoluções e extinções de espécies. Até onde sabemos, aqui é o único local da galáxia que abrigou as mais diversas formas de vida durante tanto tempo. Bom, a menos que sejam descobertos novos seres em outros planetas, talvez primos ou irmãos ET de Varginha, nunca se sabe, né? Porém, essas espécies não coexistem. Como você sabe, nós não dividimos o planeta com dinossauros e seres pré-históricos, mas seria muito legal viver em um mundo estilo Jurassic Park, não é? Mas não coexistimos junto a essas espécies pré-históricas. Isso porque algumas eras precisam acabar para que novas eras comecem. E 5 eras já começaram e foram extintas aqui na Terra. Charles Laporte foi um importante teólogo inglês nascido na década de 40 e foi ele quem definiu o período Ordoviciano-Siluriano. Segundo o geólogo, essa época aconteceu há cerca de 440 milhões de anos. Para chegar a essa conclusão e identificar o que aconteceu, Laporte analisou fauna e fósseis. Essa foi uma época de progresso para o planeta Terra. Imagine que a Terra era como um imenso aquário e a vida era como aqueles brinquedos que são jogados na água e crescem, explicando a grosso modo. Esse período foi assim. O Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz publicou um artigo recentemente que contextualiza bem esse período. O texto é dito: o número de espécies, principalmente de animais marinhos, estava em crescimento. Foi nessa época que surgiram também as primeiras plantas terrestres. Laporte foi pioneiro na análise da fauna e fósseis e identificou o período Ordoviciano, o segundo de 6 da Era Paleozoica, que abrange o tempo entre 485,4 a 443,8 milhões de anos atrás. Nessa época, a Terra era diferente de como a conhecemos, os continentes ainda não estavam divididos como são hoje em dia. Porém, mesmo que todo esse progresso estivesse acontecendo, uma extinção em massa aconteceu. Foi tudo tão extremo que 85% da vida foi extinta, em grande parte invertebrados marinhos. Um fóssil de molusco dessa época está exposto no Houston Museum of Natural Science. Você consegue imaginar o que causou essa extinção em massa? Bom, foram feitos estudos e é estimado que tudo isso foi causado pela queda dos níveis de gás carbônico. Outra coisa que pode ter contribuído para a extinção foi a movimentação dos continentes. Essas movimentações geraram alterações no clima, a Terra esquentava e esfriava e isso tornava o ambiente hostil e era difícil se adaptar tão rápido, tanto que as espécies não conseguiram. O período Devoniano veio em seguida, ele aconteceu de 360 a 370 milhões de anos atrás. Nessa época, a flora se desenvolveu em abundância. As plantas se multiplicaram pelo processo de esporo, em que bactérias e fungos favorecem a multiplicação de plantas, e a samambaia foi uma das plantas que cresceu nesse período. Você imaginava que a samambaia, flor tão comum em lares brasileiros, era tão antiga assim? E é algo a se pensar. Os primeiros tubarões também surgiram nesse momento, além de algumas espécies como piranhas. Porém, todo esse período acabou com 70% a 80% das espécies sendo extintas. Imagine que esse foi um dos primeiros holocaustos para a vida marinha. O motivo para essa extinção em massa pode ser várias coisas, como um aumento e posterior diminuição do nível do mar, diminuição de oxigênio na atmosfera e até mesmo quedas de meteoros e cometas. O período Permiano aconteceu há 250 milhões de anos e este foi definitivamente o pior evento.
Nesse momento, diversas espécies já estavam estabilizadas aqui na Terra, seres marinhos e seres terrestres também. Esse foi um período interessante, pois foi quando a Pangeia, o grande continente, se formou. Nessa época, o planeta começou a ficar muito seco por causa das mudanças climáticas que estava enfrentando. O oxigênio foi diminuindo, pois a água estava se tornando escassa e isso não foi um bom sinal para todos os seres vivos que habitavam a Terra. A vida já era muito complicada para quaisquer seres vivos, porém tudo ficou ainda pior. O período Permiano, segundo os cientistas, foi um dos piores em questão de extinção em massa. Nada menos que 95% da vida foi extinta. Isso é tão devastador que esse período ficou conhecido como a Grande Morte. Segundo o Museu de História Natural de Londres, o que causou toda essa extinção foi um asteroide que atingiu a Terra e a encheu de partículas de poeira, bloqueando assim a luz solar e provocando chuvas ácidas. Alguns também pensam que uma enorme explosão vulcânica aumentou a quantidade de dióxido de carbono e transformou os oceanos em águas tóxicas. O período Triássico foi o posterior. De 199 a 250 milhões de anos atrás aconteceu o período Triássico, era que foi marcada pelo surgimento dos primeiros dinossauros. Então essa é aquela época em que os filmes adoram reproduzir. Crocodilos, tartarugas, sapos e mamíferos diversos habitavam a Terra, e os répteis voadores chamados pterossauros povoavam os céus. Nessa era também surgiram os oceanos, os corais, os moluscos e os caracóis, e também os répteis marinhos. Então, com todas essas formas de vida se multiplicando, habitando o mesmo ambiente e fazendo da Terra um lar, uma onda de extermínio em massa aconteceu. Segundo estudiosos da área, 3/4 das espécies nativas aqui do nosso planeta desapareceram da face da Terra nesse período. Uma das principais teorias a respeito do que aconteceu nessa época foi a separação continental. Isso causou o aumento da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e causou muitas erupções de vulcões, exterminando assim boa parte da vida da Terra. Nesse período também muitos répteis sobreviveram. E o último grande evento ocorrido e documentado aqui na Terra foi o Cretáceo, há 65 milhões de anos. Se você prestou atenção nas aulas de histórias da escola, talvez você lembre dessa era, pois ela é uma das mais famosas. O nome Cretáceo tem um significado interessante, vem de Creta, que significa giz, que tem a mesma cor esbranquiçada das rochas de calcário abundantes nessa época. Durante os anos anteriores, os continentes estavam em posições muito diferentes das que conhecemos atualmente, porém foi nesse período que começaram a migrar para as posições que conhecemos hoje. Toda aquela evolução que se tem aqui no vídeo estava em seu ápice. A biodiversidade das plantas tinha evoluído a ponto de muitas delas serem as plantas que conhecemos hoje em dia. Sim, as plantas que cultivamos são descendentes de espécies que já existiram aqui há 65 milhões de anos. Outras espécies também já tinham evoluído bastante, corais estavam formados nos mares, mamíferos circulavam pela terra, e sabe os mosquitos irritantes que disputam rachas nos nossos ouvidos? Sim, eles também zigue-zagueavam pelo ar nesse período. Além disso, os dinossauros eram uma espécie dominante aqui. Com 8,9 metros, os abelissaurídeos eram uma espécie carnívora que se destaca por ter pequenos chifres e 2 braços atrofiados. Além deles, havia as espécies Tiranossauro, Velociraptor, entre outras. E tudo isso foi dizimado. Fabrício Rodrigues dos Santos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, declarou opinião sobre o motivo do extermínio. Um dos argumentos mais aceitos para o fenômeno é a queda de um asteroide cujo impacto tomou uma dimensão global. Agora, após todas essas eras que foram iniciadas, vividas por muitas espécies e posteriormente exterminadas, uma nova era de extermínio pode estar acontecendo agora mesmo. É a era Antropoceno. E essa era está acontecendo por vulcões entrando em erupção ou mares subindo, asteroides chegando, ou até mesmo um apocalipse zumbi começando? Não. Na verdade, o motivo para essa nova era de destruição estar acontecendo é algo bem mais simples e chocante. Nós mesmos. Sim, a nova era de extinção em massa não está acontecendo por fenômenos ambientais impossíveis de serem previstos ou ações de asteroides furtivos. Os únicos culpados para a extinção são os próprios seres humanos. Cientistas apontam que ações humanas estão transformando o planeta Terra ao retirar muitos dos recursos naturais daqui.
70% das superfícies terrestres já foram transformadas por humanos e 3/4 de água doce já foram usados por nós. Algo ainda mais chocante: os impactos feitos pelos humanos não estão só causando a extinção de espécies, como estão impedindo que novas espécies surjam. É o que afirma Mário Kozuol, paleontólogo. Observando os eventos anteriores de extinção, é assustador pensar que o próximo pode não ser algo que vai atingir a espécie dominante do planeta, mas sim algo causado pela própria espécie dominante do planeta. Mas e você? Acredita que nós humanos causaremos nossa própria extinção? Ou acredita que isso é um exagero? Comenta aqui embaixo. Aqui ao lado você encontra mais vídeos interessantes, é só clicar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!